O grande desafio que a gente tem hoje do ponto de vista de aprendizagem não começa, como a gente imagina, no ensino médio. Os déficits de aprendizagens começam exatamente nos anos finais do ensino fundamental. As mesmas crianças que pareciam gostar de aprender, quando entram nos anos finais do fundamental, perdem esse entusiasmo. Que são nos anos finais do ensino fundamental que a gente deixa de ter um desempenho escolar medido nas avaliações brasileiras que a gente esperaria. Essa é uma etapa de ensino que parece que se aprende pouco e onde as desigualdades entre os estudantes se acentuam ainda mais. E aí eu tenho 35 alunos. Se 10 quiser falar, já foi uma aula. Como você consegue acolher alunos que vêm com tantos problemas sociais? Eu quero acolher, mas eu não tenho tempo para acolher. Você entendeu? Entendeu? Você não entendeu, você tem que dar um jeito de entender. É um choque. Cada um com uma linguagem e nenhum entendendo aquela criança que está na frente dele. Do jeito que está, a sala de aula é um momento artificial. A vida real, ela acaba sendo transposta para outro momento, eu vivo depois. E a gente ainda não tem consolidada uma pedagogia que trate das especificidades dessa faixa etária. Muito do conteúdo e das estratégias metodológicas trabalhadas nessa fase não tem o menor sentido para os alunos. Eles falam, eu entendo, de 10 palavras que eles falam, eu entendo 5. O Brasil sempre teve uma cultura de quanto mais conteúdo, mais o aluno aprende. Isso não é verdade mais. A sala de aula do século XXI não pode ser mais aquela sala de aula única e principalmente com alunos enfileirados, olhando a nuca do aluno da frente, um professor em pé, ensinando conteúdos, muitos dos quais já estão na internet, em várias redes, que os alunos poderiam até aprender por outros caminhos. A educação infantil e os anos iniciais são responsabilidade do município. Já o ensino médio é responsabilidade do Estado. E a gente talvez esquece um pouco isso. O Estado olha muito o ensino médio, o município olha a alfabetização, anos iniciais, e termina os anos finais sem pai e sem mãe, né? Então termina um pouco um hiato aí. Quem cuida dessa colaboração, quem cuida dessa transição, quem cuida de acompanhar a criança nas suas mudanças corpóreas, físicas, emocionais, psicológicas, sociais, de relacionamento. As escolas estão sendo convidadas cada vez mais a assumir papéis que antes eram das famílias, tais como o desenvolvimento das competências socioemocionais, a discussão da cidadania, a discussão de questões de gênero, de religião. E isso nem sempre é tema das formações iniciais dos professores. Então nós não podemos mais formar professores como nós formávamos há 10, 20 anos atrás. Não há diálogo entre as disciplinas do Fundamental 2, não há diálogo entre os professores do Fundamental 2, mesmo trabalhando na mesma escola, mesmo vivendo a mesma realidade. É muito incomum surgirem artigos submetidos que falem sobre experiências didáticas e sobre análise de situações em sala de aula que se remetem ao Fundamental 2. Então, assim, a gente fica um pouco preocupada, porque você não vê uma bandeira lá na frente dizendo isso uma hora vai mudar. O que está acontecendo com essa etapa de ensino? E por que ela não está entre as prioridades da educação brasileira? Será que ninguém percebe?